Olá, eu quero partilhar com vocês hoje João capítulo 1, que é o momento do chamado de Simão, que se transforma em Pedro. Diz a palavra do Senhor, você pode ver em João capítulo 1, versículo 36 em diante, que Jesus estava a passar. E então João Batista aponta para Jesus e diz: olha, é o Cordeiro de Deus. Naquele momento, André e mais um outro discípulo de João ouvem o testemunho do profeta e eles imediatamente passam a seguir a Jesus e vão pousar com Jesus. E nesse momento, diz que André era o irmão de Simão. E ele vai até o irmão dele, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão. Então, ele vai primeiro à sua família. E ele então testifica a respeito daquele testemunho. Olha, nós achamos o Messias. E ele, diz o versículo 42, e André o levou a Jesus. É interessante, né? Porque você vai ver que muitas vezes Pedro, ele é chamado por Jesus a largar suas redes, né? Ele é convidado por Jesus. E é interessante, porque na verdade, vocês viram aí em João 1, que o irmão dele já o havia levado a Jesus. Só que, o que acontece? Ele chega diante de Jesus, porque o irmão o leva, e diz então, que Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas, Pedro. E eu quero falar da importância desse momento. Por quê? Porque há duas situações que todos nós precisamos compreender. Há pessoas que têm sensibilidade, há pessoas que têm, eu diria assim, obediência, acessibilidade, há pessoas que têm presteza e discernimento em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a palavra profética, em crer, em obedecer. Que foi o caso de André. Ele ouviu o testemunho de João Batista e ele imediatamente começou a seguir a Jesus Cristo. E ele vai à sua família e já começa a testificar daquela verdade. Encontramos o Messias. Só que você vai ver que existe esse outro tipo de pessoa. A pessoa que recebe um testemunho. André foi até o irmão dele e falou: olha, nós achamos o Messias, nós encontramos, ele está entre nós. Ele levou Pedro até Jesus. E ali você vai ver que Pedro começa já e recebe uma revelação tremenda de Jesus Cristo. E Jesus fala com Pedro, fala: olha, eu vou mudar seu nome, seu nome vai ser Pedro, não é mais Simão. E no entanto, você percebe a palavra do Senhor, que Pedro, ele precisava de algo mais. Então, tenha discernimento com relação à sua família. Às vezes você é uma pessoa que tem sensibilidade, você atende o chamado, e você pensa que todo mundo tem que ser assim. Teria que ter ido já, teria que já ter entendido. Mas não são todos que têm discernimento. Não são todos que realmente compreendem aquilo que são as verdades espirituais. Por isso precisa de você. Se você tem um discernimento maior, se você tem uma sensibilidade maior, mais um motivo para você também ter uma paciência maior. Então, seja como André, vá até os teus irmãos, testifica de Jesus, testifica daquilo que é a vontade e a obra do Senhor. Deus tem muito a fazer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Depois,
você vai ver que Pedro se torna realmente um homem com ousadia, se tornou até mais ousado que André, testificando que Cristo era o Filho de Deus. Porém, inicialmente, ele não foi um homem que estava muito ligado às coisas espirituais, ele não estava lá perto de João Batista, talvez ele nem seguisse, nem estivesse atento, nem estivesse esperando o Messias ou as coisas do Senhor. Mas, de qualquer forma, foi um irmão que o levou a Cristo. E eu quero desafiar você. Vá até a tua família, testifica da obra de Deus, testifica do amor de Deus. André testificou, e é bonito essa passagem, o versículo 41 de João 1, diz assim: ele achou primeiro o seu irmão Simão. Então André procurou, se está dizendo que ele achou, é porque ele foi correndo atrás da família dele, para testificar, olha, nós achamos o Salvador, o Messias já está entre nós. Será que você tem se preocupado com a sua família? Será que você tem se preocupado que eles conheçam? Ou realmente você nem pensa nessa verdade espiritual? Querido, sua família precisa ser salva. Há muitos familiares que desconhecem até a respeito da volta de Jesus. Sim, talvez porque sejam alheios, talvez porque sejam duros, talvez porque sejam incrédulos. A sua parte é testificar. E não é testificar com arrogância, não é testificar com soberba, como um dono da verdade, mas é testificar realmente como um servo do Senhor. Testifica a verdade. Ele, André, foi procurar sua família. E eu quero que você atenda a esse chamado espiritual hoje. Vá atrás da sua família. Testifica para eles. Se Jesus voltasse agora, o que a maioria dos seus familiares iam achar? Será que iam achar que você simplesmente desapareceu? E nem iam saber que existia um arrebatamento? Que existe essa promessa e essa convicção e essa certeza da volta do nosso Deus que vai arrebatar aos seus? Será? É bom você meditar sobre isso. Testifica aos seus, testifica do amor de Deus, testifica da salvação que há em Jesus. Testifica, procure os seus, vá atrás dos seus. André achou primeiro a Simão, e que você possa encontrar, sim, na sua casa, aqueles que são os eleitos, os escolhidos. Deus quer salvar a todos, só que há pessoas que irão somente pelo nosso testemunho. Eles não têm muita sensibilidade espiritual para irem por si só, para compreenderem os sinais, como André compreendeu os sinais. André compreendeu e acreditou na palavra profética que veio de João Batista. Agora, perceba, o versículo 36 diz que João, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo isso, já começaram a seguir Jesus. É tremendo, né? Então, a pessoa, sim, que tem uma sensibilidade maior, que tem uma obediência maior, que tem um interesse maior. Na verdade, se eles estavam perto de João Batista, é porque, na verdade, eles eram pessoas mais, entre aspas, eu digo, religiosas. E Pedro, como sempre, talvez estava lá na bendita pescaria, né? Porque ele era um homem que sempre estava voltando a pescar, tanto que você vê que depois da ressurreição Jesus vai lá de novo e ele está lá, né? Ele era um homem totalmente apegado àquilo que era o trabalho. E com certeza você tem um familiar assim. Vá até ele, procure os seus familiares, chame-os, testifique. Deus quer salvar e Deus quer dar um novo nome para sua casa, para sua família. Na hora que André chega com Simão, Jesus já fala: tu chamarás Pedro, e eu profetizo na sua casa, na sua família, que você vai salvar, que você vai levar a Jesus. Diz o versículo 42, e André o levou a Jesus. Oh, maravilha! Que você possa levar a Jesus vidas,
Que você possa levar a Jesus a sua família. Que você possa levar a Jesus familiares seus. Eu te abençoo e eu declaro o poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.